Nesse momento, que Deus venha falar profundamente aos nossos corações. Deus eterno e santo, te damos graças, meu Deus, nessa hora. Te pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Deus eterno e Deus poderoso, abençoa, meu Deus, o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Deus eterno e santo, estende as tuas mãos e manifesta o teu poder para a honra e glória do nome do Senhor. Deus eterno e santo, abençoa a tua igreja, meu Deus, de um modo geral. Deus santo e poderoso, fala aos nossos corações, nos dê entendimento da tua palavra, aquilo que há de ser anunciado nesta noite. Pai santo e eterno, fala aos nossos corações e nos dê a tua graça para a honra e glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos. Aleluia. Saúde os irmãos e minhas irmãs. Amado povo de Deus. Com a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2. Aleluia. Deus está presente aqui. Deus está na casa desde o início desse culto. Ele está só recebendo louvor e adoração. E agora chegou a hora dele falar com o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha alegria. Eu agradeço primeiramente a Deus, o Todo-Poderoso, por estar aqui. Eu agradeço pelo convite estendido, aleluia, pela liderança dos apóstolos, os irmãos Elton e Sérgio. Esse último eu chamo carinhosamente de papai, na figura do nosso pastor, Francisco Câncio, pastor e líderes. Que Deus em Cristo lhes abençoe grandemente, poderosamente e ricamente. Vocês, suas casas, suas famílias, seus ministérios, e não só vocês, mas todo esse povo que está presente nessa noite, em nome de Jesus. E é isso, irmãos, a gente está aqui, o primeiro culto dos apóstolos da fé, do ano de 2024, é uma responsabilidade muito grande. Na minha frente tem entendidos, na minha retaguarda tem doutores, é assim, glória a Deus por isso, mas é Deus que sustenta. É Deus que capacita. É Deus que fortalece. É Deus que vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, quebrando espinhos, como diz o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E é desse jeito, é tudo dele, por ele e para ele. Assim nós cremos, porque assim está escrito. E é assim que o negócio flui. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Podeis se assentar louvando e glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, quem veio aqui ouvir a voz do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Essa passagem de Ezequiel está no capítulo 2. Se a gente analisa as escrituras, capítulo 1, Ezequiel tem uma visão. Capítulo 2 e 3, Ezequiel é chamado, Ezequiel é vocacionado, mas Ezequiel também é capacitado.
E do capítulo 4 em diante, Ezequiel tem visões, Ezequiel profetiza. Ezequiel mais tem visões do que profetiza. Mas antes dele ser usado, ele foi chamado, vocacionado. E ele também foi capacitado, presbítero. Aleluia. Repita comigo, Deus chama, mas ele também capacita. Guarde isso. Deus chama, mas ele também capacita. Louvado seja Deus. A gente não pode deixar de falar do capítulo 1, onde tudo começa. E existe um ditado antigo: um texto fora de contexto gera pretexto. Então vamos ver o contexto de tudo. Ezequiel, segundo os historiadores, pesquisadores, estudiosos, ele é contemporâneo de Jeremias e contemporâneo de Daniel também. Aleluia. Jeremias, ele está na cidade que foi vitimada pelo cativo. Ezequiel está no meio do povo que foi levado cativo, na beira do rio Quebar. E Daniel está no palácio de Nabucodonosor. São 3 israelitas, 3 profetas. Os 3 foram levantados por Deus. Um em uma realidade tal, outro em outra tal e outro em outra tal. Só que os 3 estavam vivendo o mesmo fato histórico. Que fato é esse? O cativeiro babilônico. E aí começa com Ezequiel capítulo 1. E eu acho muito tremendo a forma que começa. Aleluia. Ezequiel começa escrevendo: no dia 5º do mês 4º, do ano 30º. Opa, para um pouco aí. Tem gente que defende, tem teólogos, que defendem que Ezequiel estava se referindo à própria idade dele. No dia 5º do mês 4º do ano 30º. Opa, está se referindo à idade de Ezequiel. E bora voltar um pouco para o Israel primitivo. Naquele tempo, quando um sacerdote, quando um profeta iniciava seu ministério, ele precisava ter no mínimo 30 anos de idade. Ele tinha que ter 30 anos de idade. Para aquele tempo, 30 anos era a idade madura. Era a idade da maturidade. Daqui a gente aprende 2 coisas. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Deus usa exatamente quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele não deve explicação para ninguém, porque Ele é Deus. Ah, mas eu estou velho. Ah, mas eu não tenho mais vigor. Ah, porque a Bíblia diz que com os jovens está a força. E com os mais experientes, com os mais de idade avançada, está a sabedoria. Joel, capítulo 2, versículo 28. O profeta veio dizer, e mais tarde vai ser citado por Pedro, lá em Atos 2. Nos últimos dias derramarei o meu espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Aleluia. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos estão fora dessa? O que eles fazem? Sonharão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter certeza, meu irmão, que eu e você não fomos chamados só para ser esquenta-banco, presbítero. Aleluia. O termo igreja vem do grego eclésia,
tirados para fora. É essa a parte da grande comissão que Jesus entregou para mim e para você. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não se resume aos 4 cantos de uma congregação. Não se resume a 4 paredes de um templo. Mas é o ide pelo mundo todo. É a primeira coisa. Segunda coisa, esse negócio dos 30 anos me faz lembrar muitas coisas. Jesus iniciou o ministério com 30 anos de idade. E até os 30, ele se preparou, orou, estudou. O homem era lei. O homem veio para ser o cumprimento da lei. Mas até Jesus foi introduzido para ver sobre leis com os rabinos de sua época. Isso não tem nada a ver com os 30. Se tiver, me perdoe. Mas Paulo, quando foi convertido, ele não iniciou o trabalho para Deus de um dia para a noite. Não. Paulo passou um tempo recluso. Paulo ficou aprendendo. Daí nós aprendemos outra coisa. Deus quer usar. Deus quer fazer de mim e de você ministros do evangelho dele. Deus quer fazer de mim e de você dispenseiros do ministério dele. Mas antes da gente falar da palavra, primeiro a gente se prepara para falar da palavra. Aleluia. Diz Paulo que melhor é dar do que receber. Ninguém pode dar o que não tem, certo? E só expõe conteúdo quem tem conteúdo para expor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para falar da palavra, tem que comer a palavra como Ezequiel comeu o rolo do livro. A palavra de Deus vem para Ezequiel: olha, abre a boca e come o que eu te dou. E come para encher a barriga. Aleluia. Ezequiel vê um rolo de um livro numa mão que se estendia para ele. O rolo de um livro tinha escritos por dentro e por fora: lamentações, suspiros, ais. Mas quando Ezequiel come o livro, o gosto fica doce como mel. Aleluia. Por fora é o mundo dizendo: como é que esse cristão tem um pingo de diversão? Ser cristão não deve ser fácil. Ser cristão deve ser chato. A palavra deve ser pesada. A doutrina deve ser rígida demais. Isso lá fora. Enquanto isso, aqui dentro é eu e você dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. De madrugada, eu busquei. De madrugada, eu meditava nas suas escrituras. Quando os meus inimigos tramavam contra mim, eu estava meditando nas escrituras. Aleluia. Salmo 119 é um atributo à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E bora voltar para Ezequiel. Ezequiel começa a descrever a visão. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu imagino Ezequiel pensando. Eu me lembro como se fosse hoje, descrevendo aqui. Lá estava eu, na beira do rio Quebar, junto com os meus compatriotas que foram exilados, estão na mesma situação que eu, exilados. O céu se abriu para mim. Eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim de Judá estava preso.
eu ouvi o Senhor falar comigo e eu senti o seu poder. É tremendo, é glorioso, é forte. Ezequiel continua descrevendo: eu vi uma tempestade que vinha do norte, eu vi uma grande nuvem, dessa nuvem saíam raios, o céu estava em fogo, no meio do fogo eu vi uma coisa que brilhava como um metal reluzente, uma cor âmbar, aleluia, um metal brilhante. No meio da tempestade eu vi o que me pareciam ser 4 seres, 4 animais, 4 querubins. E Ezequiel continua descrevendo: cada ser tinha 4 faces e 4 asas. É um querubim, aleluia. Na frente, cara de homem, lado direito, cara de leão, lado esquerdo de boi, e atrás, cara de águia. O ser tinha 4 asas, com 2 voavam, e com outras 2 cobriam o corpo, aleluia. As 2 asas de cada ser se abriam para cima, e tocavam, aleluia, nas outras pontas de asas de outro ser. Os 4 seres formavam um quadrado, e o que é mais tremendo, os 4 seres andavam sem se virar. Aleluia. Pregador, para por aí? Não. A forma dos 4 seres era de gente. O corpo dos seres era como de gente. E Ezequiel continua dizendo: quando eu estava olhando para os 4 seres, eu vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As rodas brilhavam como berilo, irmão Elton. As rodas brilhavam. Era uma visão que metia medo. As rodas, dentro de cada roda havia uma outra roda atravessada. Para por aí? Não. Ezequiel continua dizendo: os aros das rodas eram cheios de olhos, globos oculares. Pregador, para por aí? Não. Acima dos 4 seres viventes, Ezequiel vê uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Ezequiel não descreve com exatidão. Ele diz que tudo se parece, que isso se parece com aquilo, isso é a semelhança daquilo, e isso me lembra alguma coisa. E em cima da cobertura, Ezequiel vê uma coisa que se assemelha com um trono feito de safira. E assentado nesse trono, aleluia, Ezequiel vê a figura de um homem que brilha de cima a baixo e de baixo para cima, como se fosse bronze no meio do fogo. Todo esse homem brilhava com o mesmo clarão de fogo. E ao redor desse homem tinha todas as cores dos arco-íris nas nuvens. Pergunta que não quer calar: quem era esse homem? Aleluia. Bíblia responde a própria Bíblia. Isaías 9:6. É o maravilhoso conselheiro. É o Deus forte. É o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. Ezequiel vê um carro, trono, um móvel de Deus. Aleluia. Ezequiel vê a glória de Deus. Aleluia. Quando as rodas, ou melhor, quando os animais se moviam, as rodas se moviam, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E quem controlava esses animais? O Espírito de Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu consegui identificar os 3 atributos famosos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. Onipresença. Deus está presente em todo lugar. Deus se faz presente em todo canto e o canto todo. Isso é para mim e para você. Aleluia.
que de vez em quando não pode dar uma coisa errada na minha e na tua vida. Não pode acontecer nenhum perrengue que a gente já para e reflete. Cadê Deus? Deus está me vendo? Será que vale a pena continuar servindo? Continuar obedecendo aos mandamentos dele? Deus está presente em todo lugar. Deus está presente em todo lugar, irmão. Uma coisa que eu acho linda, pastor, quando Jesus, ele está andando sobre as águas, o apóstolo Pedro, o Pedrão fala para ele, mestre, se realmente é tu, manda que eu vá até aí. Aí Jesus grita, vem. Se grita, é porque está longe. Agora, quando Pedro está andando, aí ele fica com medo e cai na água. Quando ele olha para cima, ele vê o braço de Jesus estendido para ele. Se só grita quem está longe, aleluia, só estende a mão para ajudar quem está perto. Deus está presente em todos os lugares, irmão. Deus é tão poderoso que Deus é capaz de contemplar as 3 dimensões, passado, presente e futuro. Tudo ao mesmo tempo. E tomar uma decisão que interfira nessas dimensões. Louvado seja Deus. Onipresença, onisciência. Como Deus está presente em todos os lugares, Ele vê tudo. Isso é representado, isso é tipificado pelas rodas. Roda é movimento. Ele se transporta. A glória de Deus é transportada pelos querubins. E os aros das rodas eram cobertos de olhos. Deus vê tudo. Deus vê aquilo que é desde o superficial até o mais profundo, até o mais fundo. Por quê? Porque Ele é o Criador de tudo. Deus é tão poderoso para conhecer, para ver, para saber aquilo que está no meu e no teu coração. Eu vou me esconder para quê de um Deus desse? Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe as intenções. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sondo as mentes e esquadrinho os corações. Deus sabe de tudo, meu irmão. Deus sabe como tu veio para cá, nessa congregação, nessa noite. Deus conhece o teu coração. Deus sabe se eu e você estamos abrindo a boca para se amostrar, para fazer, para dar uma de cristão, bam, bam, bam. Ou se a gente realmente está abrindo a nossa boca para render o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Deus sabe tudo discernir. Aleluia. Já foi onipresença, já foi onisciência, onipotência. Ezequiel olhava a visão. São imagens grandes, enormes. O espírito dos animais estava nas rodas. O que os animais faziam, as rodas faziam também. E quem controlava os animais? O Espírito de Deus. Isso é ou não é coisa de um Deus forte? E agora eu quero aproveitar e contar o meu breve testemunho. Eu não sou muito de contar testemunho, mas se o testemunho serve para edificar o corpo de Cristo, então eu conto. Mas eu atrevo a dizer que é o primeiro testemunho que eu conto aqui. Como os irmãos sabem, há um tempo eu estava hospitalizado. Deu uma inflamação seguida de uma infecção em mim. O meu nível de leucócitos, irmão Elton, ultrapassava os 20.000. Aleluia. No meu estado, a pessoa era facinho internada na UTI. E eu ainda estava debaixo de uma possibilidade de uma cirurgia.
Mas nos tempos que eu fiquei lá, a mão do Deus forte agiu na minha vida. Isso não é lorota não, isso é fato. A minha mãe está bem ali, meu pai está bem aqui, meu irmão está bem ali. Eles não vão me deixar mentir. Louvado seja o nome do Senhor. E graças ao Deus forte, bendito seja Deus, eu estou aqui. Aleluia. Pregando a palavra do Senhor. Isso é ou não é coisa de um Deus forte? É o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente até não entende, mas é uma paz. O mundo pode estar pegando fogo, mas a gente olha para ele e a gente fala, a gente declara, estamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a partir do momento que a glória de Deus fica mais nítida, fica mais perto, parece que faltam palavras para Ezequiel continuar descrevendo. E a glória é tão poderosa, a glória é tão grande, a grandeza de Deus é tão tremenda que Ezequiel cai no chão com o rosto em terra. Por quê? Ezequiel não estava olhando para qualquer coisa. Ezequiel não estava olhando para qualquer homem. Ezequiel, e em volta dele tinha criação. Ele é criatura. E ele estava olhando para o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel cai com o rosto em terra. Mas que poder é esse? Que glória é essa? Que peso tão grande é esse? Que grandeza tão grande é essa? É a mesma grandeza que lá quando o primeiro templo foi construído, a glória de Deus encheu a casa. E os sacerdotes não puderam ficar em pé diante da presença de Deus. É a mesma glória que constrangeu Isaías. É a mesma glória que consolou Elias e ao mesmo tempo amedrontou Elias. É a mesma glória que impulsionou Jeremias. É a mesma glória que encorajou Moisés. E essa mesma glória está aqui nessa noite. A glória do Senhor está presente aqui, irmãos. A presença do Senhor está presente aqui. O Senhor está na casa. Só recebendo o meu e o teu louvor. Só recebendo a minha e a tua adoração. E se tu reconhece a grandeza desse Deus, se eu fosse tu, eu começava a glorificar o nome dele. Eu começava a exaltar, bendizer, engrandecer o nome santo dele. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, para todo sempre. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o capítulo 2. Ezequiel está no chão com o rosto em terra. A voz de Deus vem para ele. Filho do homem, te põe de pé. Eu quero falar contigo. Aleluia. Filho do homem. Ezequiel é chamado assim umas 93 vezes, só no livro dele, pelo próprio Deus. E quando Deus falava a expressão filho do homem, Deus estava associando a Ezequiel a uma classe, a uma raça, no caso, a raça humana, a classe humana. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel, Ezequiel, tu já sabe, mas não vale nada relembrar, não custa nada relembrar. Existe uma disparidade, existe uma diferença, uma discrepância muito grande, Ezequiel, entre mim e vocês, entre mim e ti. Vocês são pequenos, eu sou grande. Vocês são fracos, eu sou forte.
Vocês são frágeis. Eu sou o Todo-Poderoso. Vocês são trapo de imundície. Eu sou supremo. Louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando é preciso que Deus lembre algumas vezes, porque às vezes eu e você se esquecemos. Hoje em dia, irmãos, houve um tempo em que a palavra de Deus, ela era alvo de tanta reverência, era alvo de tanto zelo. Mas hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre ela. É isso que eu acho engraçado. Ler que é bom, quase ninguém quer. Agora, falar que a Bíblia é machista, falar que a Bíblia é desatualizada, falar que a Bíblia tem que ser reescrita, falar que a Bíblia é invenção, fantasia, isso e aquilo outro, todo mundo quer falar. Mas ler que é bom, quase ninguém quer. Aleluia. Hoje em dia parece que é moda. O mundão aí fora. É moda, né? Moda, mundo, se aproxima, se assemelha. É moda brincar com as coisas de Deus. É moda, parece que é um negócio, presbítero. Parece que é uma coisa. Hoje em dia, quanto mais horrendo, quanto mais imoral, quanto mais desrespeitoso for, mais famosa e conhecida a pessoa vai ser. E nessa brincadeira, tem gente, aleluia, que gosta de barganhar com Deus. Tem gente que faz questão de brincar com as coisas de Deus. Tem gente que faz questão de irritar Deus, provocar Deus, como se Deus fosse um menino. Mas Deus não é homem e nem filho do homem. Deus é Deus. Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Quem faz isso, me desculpa a expressão, mas não quer vida não. Está pedindo para que a ira de Deus caia sobre ele. Aleluia. Está pedindo para sofrer as consequências. Louvado, glorificado e exaltado seja Deus. Esse pessoal se esquece. É o tipo de pessoal que fala que Deus é amor. E anula tudo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor. Deus não leva em conta se tu é iníquo, não. Principalmente iníquo, que sabe que é errado e não deixa de fazer o que é errado. Deus é amor. Deus passa a mão na tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Jesus é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus também é o leão da tribo de Judá que venceu para vencer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se a ira de Deus cair sobre uma pessoa, só Jesus na causa, irmão. Ezequiel ouve a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequiel ouve a voz do Senhor, entra nele o Espírito. Quando Deus falava com ele, e o Espírito fez Ezequiel se colocar de pé. E Ezequiel continuava ouvindo a voz do Senhor. O que é isso? Quando Deus revela alguma coisa, quando Deus quer revelar problemática, problema, situação para mim e para ti, aleluia, Ele revela para eu bater no peito e dizer que eu sou o bambambam? Não. Ele revela para eu pegar, ajustar a gravata e dizer, eu sou espiritual. Não. Deus revela coisa para mim
para me apontar o dedo na cara de todo mundo, tirando vantagem disso. Não. Deus revela coisa para mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Para me apontar o dedo e julgar na cara do indivíduo que Deus quer tratar. Não. Deus revela coisa para mim e para você. Mas Deus tem um motivo. O motivo de Deus fazer isso é porque Deus quer que eu e Deus quer que você também seja parte da resolução do problema. É isso que Deus quer. É essa a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O negócio de Deus é com o coletivo. Aleluia. Aí tem gente que olha e diz: eu queria ser tomado em línguas. Eu queria interpretar língua estranha. Eu queria ter discernimento de espírito. Eu queria fazer esses negócios que eu acho bonito. Ainda diz assim: eu acho bonito, eu acho bacana demais, mas nada acontece comigo. Dos dois, irmão. Ou ainda não é chegado o teu tempo, ou Deus sabe a tua intenção por trás. Lembra? Deus sonda as mentes e esquadrinha os corações. Deus sabe qual é a tua intenção por trás. Se isso te consola, se isso te conforta, ou se isso te incomoda, isso é entre você e Deus. Isso é entre eu e Deus. Mas Deus quer dar sensibilidade para pessoas aqui nessa noite. Deus quer dar sensibilidade para a gente aqui nessa noite. Deus quer dar para pessoas aqui corações sensíveis, aleluia, à voz do Espírito Santo. Deus quer dar para pessoas aqui corações sensíveis para a direção, para a orientação, para o direcionamento do Espírito Santo. Aleluia. Deus levantou Ezequiel. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus também quer levantar a mim e a você também. Aleluia. Quando Deus chama, Ele não engana ninguém. Ele já fala logo a verdade. Deus falou para Ezequiel aqui o desafio que Ezequiel ia enfrentar. Quando Deus chama, Deus não engana ninguém. Deus não ilude ninguém. Vai ser mamão com açúcar. Vai ser de vitória em vitória, de glória em glória, mas tem desafio também. A Bíblia tem um livro de cantares e também tem um livro de lamentações. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus preparou Ezequiel psicologicamente. E quando Deus chama alguém, Ele fala o desafio. Agora, pela graça, bondade, misericórdia e fidelidade de Deus, Deus não deixa nem eu e nem você na mão. Ele capacita eu e você. Como? Dando o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus te chamou e Deus te escolheu. E pode ter certeza de que Deus não errou. Deus não se enganou. Deus não se confundiu. Antes que tu nascesse, Deus já te conhecia. Deus quer levantar eu e você como ministros dele. Deus quer levantar a mim e a você, como levantou Ezequiel, levantou Moisés, levantou Paulo, levantou os apóstolos. No tempo moderno levantou John Wesley, levantou os homens que se dispuseram.
Deus quer levantar a mim e a você também como atalaias dele nessa terra. Deus quer levantar a mim e a você como cabeça e não como cauda. Aí pode ter alguém pensando, esse pregador é modinha. Hoje em dia, o que mais dizem é isso, negócio de cabeça, cauda, cabeça. Irmão, Bíblia se interpreta por Bíblia. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 15, o profeta vai dizer que o ancião, varão de respeito, é cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é cauda. Pegou? Aleluia. O profeta diz que o varão de respeito é cabeça. E o falso profeta é cauda. Tu quer ser cauda ou quer ser cabeça? Aleluia. Deus quer levantar eu e você como verdadeiros profetas. Tem muita gente no mundão afora que necessita. Não tem fome de pão e nem sede de água, como diz a palavra. Mas tem fome e sede da palavra de Deus. Tem gente sedenta por essas leis, por esses preceitos aqui. E ao mesmo tempo tem lobos devoradores e cruéis. Mas eu e você somos atalaias do Todo-Poderoso. Se tu crê nessa palavra, toma posse em nome de Jesus. Aí tem gente que quer dizer, nesse momento já vem um papinho, Deus revela propósito, mas Deus não revela processo não. Olha Deus revelando o processo aqui para Ezequiel. Ezequiel, tu vai ser enviado para o teu próprio povo, e eu vou te dizer, eu não vou mentir para ti, Ezequiel. Se tu fosse enviado para uma nação estrangeira, eles iriam te dar ouvidos. Mas como tu vai ser enviado para o teu próprio povo, eles não vão te ouvir. E eu te digo mais, Ezequiel, habitar no meio deles vai ser como habitar no meio de sarças, no meio de espinhos. E eu te digo mais, Ezequiel, viver no meio deles vai ser como viver no meio de escorpiões. Aleluia. Só que Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, o que eu te orientar, tu vai fazer. Ezequiel, vai acontecer isso e aquilo contigo, mas eu já vou te dizer, não seja como eles, porque eles são casa rebelde. Não seja rebelde como eles. Não tenha medo das ameaças que eles fizerem. Não tenha medo da atitude que eles vão tomar. Não tenha medo das palavras que eles proferirem contra ti. Não tenha medo da cara que eles fizerem contra ti. Tu é meu enviado. Eu te envio. Tu vai falar a minha palavra, e quer esse povo receba, quer não receba, quer aceite, quer não aceite, porque eles são casa rebelde, eles vão saber que no meio deles eu levantei profeta. É desse jeito, irmão. Deus chama, mas Deus capacita enviando o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo vai dar suporte para mim e para você. Ezequiel foi levantado por Deus para anunciar a mensagem do Senhor para uma geração perversa. Qualquer semelhança comigo e com você hoje, para quem não é crente é coincidência, mas para quem é crente é cristocidência. Aleluia. Eu e você fomos chamados para ser como Ezequiel. Sermos atalaias. Um atalaia ficava em cima do muro. Quando surgia um perigo iminente, um atalaia avisava o povo e o povo poderia se proteger. Eu e você fomos chamados para pregar a palavra do Senhor para uma geração rebelde. Para um mundo rebelde. Esse mundo é tão rebelde. É rebelde de um jeito. Vai chegar um dia, hoje em dia, eles estão contestando
uma verdade. Mas vai chegar naquele grande dia, irmão Elton, que eles vão olhar para cima e vão ver a verdade incontestável. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu e você fomos chamados para alertar o povo o perigo de uma eternidade sem Cristo. O perigo de uma eternidade sem salvação, sem vida eterna. Eu e você fomos chamados para anunciar a palavra. Mundo afora. Geração perversa. Isso lembra Mateus capítulo 12, versículos 38 e 39. Jesus está com os discípulos. Aí vem, eu prometo que eu já estou terminando, pastor. Jesus está com os discípulos. Aí vem um pessoal com a cara mais lambida que não sei o quê, querendo botar Jesus à prova, querendo pegar Jesus em alguma coisa, não sei. Aí ele diz assim, mestre, a gente quer acreditar assim que tu é o Messias, que tu é o Cristo, mas não está convincente ainda, a gente só queria te pedir um negócio. Manda um sinal, faz alguma coisa aí, opera um milagre aí, que a gente vai crer. Jesus olhou para eles assim, geração perversa. Vocês querem sinal? Vocês só terão o profeta Jonas para vocês. Toma, profeta Jonas. Só faltou Jesus dizer, ei, vocês não leem as escrituras não? Aleluia. Está tudo se cumprindo debaixo do nariz de vocês e vocês não dão crédito. Naquele tempo era uma promessa, irmão Elton. Qual era a promessa? O Cristo iria vir. O Messias iria vir. O Messias iria desviar Jacó das impiedades. Aleluia. Louvado seja Deus. O Cristo viria. O Cristo traria salvação ao povo. O Cristo veio. Teve gente que reconheceu Ele. E teve gente que não reconheceu. Hoje em dia a gente vive a mesma coisa. Qual é a nossa maior esperança? Cristo vai voltar. Cristo virá. Cristo vai voltar para arrebatar a sua noiva dessa terra. E Cristo quer a sua noiva imaculada, santa, pura. Que o leito seja imaculado. Já dizia o autor do livro de Hebreus. Quando chegar lá nas bodas, a noiva vai se encontrar com o noivo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, enquanto Cristo não volta, fomos enviados por Ele para anunciar a palavra, aleluia, a uma geração perversa. E essa geração perversa se encaixa naquilo que Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 1, 2 e 3. Timóteo, meu filho na fé, eu te conjuro diante do Senhor, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que faça a obra de evangelista, que enches a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque vai chegar um tempo que não vão suportar a sã doutrina. Vai chegar um tempo que vão ter coceira nos ouvidos, vão amontoar para si muitos falsos mestres. Esses falsos mestres só dizem aquilo que querem ouvir. Só faltou Paulo dizer, ei Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu. Continua firme, continua persistindo, porque vai chegar um tempo em que vão ter muitas pessoas afundadas em trevas, que a luz vai incomodar. Vão ter muitas pessoas afundadas na massagem de ego, que uma verdade nua e crua pode fazer chorar. É isso que Paulo está dizendo. Mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, faz a obra de um evangelista. Timóteo, tu é resistência. Timóteo, Deus tem coisa para a tua vida. Timóteo, tu é servo de Deus. Timóteo, tu é um instrumento nas mãos de Deus. Prega a palavra, não quando puder ou quando tu quiser, mas a tempo e fora de tempo. É essa a grande comissão do Senhor para mim e para você. Vamos nos colocar de pé.
Eu não vou nem olhar para o relógio, mas eu já sei que eu já ultrapassei o horário. Peço perdão, pastor. Mil perdões, ministério, perdão. Me perdoe, de coração. Eu não posso largar esse microfone. Aleluia. Sem antes perguntar, tem alguém aqui que sentiu desejo no coração de entregar a sua vida para Cristo, de se reconciliar com Cristo, de abrir a porta do coração e deixar Cristo entrar, para que os dois façam um banquete? É felicidade, é alegria, aleluia, para que os dois sejam felizes, que os dois sejam um só, eu e Cristo, nesse sentido. Tem alguém? Não? Todo mundo vai para o céu? Glória a Deus. Fechemos nossos olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua santa casa de oração, para render ao Senhor o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração. Que toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação sejam dados a Ti. Senhor Deus, nos perdoa por tudo que fizemos de mal, pecado, iniquidade, transgressão. Nós viemos aqui, Senhor, reconhecemos o nosso erro, nos colocamos diante da Sua presença, debaixo daquele princípio, que se nós buscarmos ao Senhor, nos livrarmos dos nossos maus caminhos, o Senhor nos ouve, perdoa nossos pecados e sara a nossa terra. Senhor Deus, nos dá sensibilidade. Senhor Deus, o mundo só é o que é porque ele é sensível para tudo, menos para Ti, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, nós te pedimos, nos dá sensibilidade para Te sentir, nos dá sensibilidade para sermos conduzidos, orientados, guiados por Ti. Senhor Deus, continua conosco, continua com a gente. Nós não somos nada, mas contigo nós somos mais que vencedores. E que nada disso seja porque nós pedimos ou porque queremos, não. Mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos de coração e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus a Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus.